Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje vamos falar sobre quimioterapia. A quimioterapia utiliza medicamentos potentes para destruir células cancerígenas, explorando sua rápida divisão em comparação às células saudáveis. Surgida dos horrores das grandes guerras mundiais, após um médico perceber que, em uma cidade próximo a um naufrágio de um navio alemão carregado de gás mostarda, as pessoas tinham baixa contagem de células brancas no sangue, as células de defesa. Dessa forma, ele pensou: e se eu usar derivados do gás mostarda para tratar paciente com elevada contagem de glóbulos brancos, a leucemia? E não é que deu certo. Assim nasceu a quimioterapia. Os fármacos quimioterápicos interferem nos processos de divisão celular, como replicação do DNA ou mitose, levando à morte das células tumorais que se multiplicam descontroladamente. A quimio circula pelo sangue, alcançando tumores em todo o corpo, e é administrada em ciclos para permitir recuperação das células normais, enquanto o tumor se enfraquece progressivamente. Como a quimioterapia pode destruir células que estão em crescimento ativo, ela é usada para tratar muitos tipos de cânceres. Assim, note que a quimioterapia não corrige o DNA, pelo contrário, causa mais erros no DNA, levando à morte celular. Mas existem células saudáveis no corpo que também estão sempre em crescimento ativo, como as células que compõem os folículos capilares, os glóbulos brancos que combatem infecções e as células que revestem o trato digestivo. Quando essas células são danificadas, isso causa os diversos efeitos colaterais que podem ocorrer com os medicamentos tradicionais de quimioterapia. Os efeitos colaterais comuns das quimioterapias incluem perda de cabelo, baixa contagem de células sanguíneas, febre, inflamação do revestimento da boca e do intestino, náusea e vômito, diarreia, visão embaçada, dormência e danos nos nervos dos membros e, mais raramente, cicatrizes graves no tecido pulmonar. E cada químio possui seus próprios efeitos colaterais. Converse com seu médico para saber os efeitos colaterais de qualquer tratamento prescrito para o seu câncer. As quimioterapias são classificadas conforme o mecanismo de interferência nessa divisão celular. A divisão celular, o ciclo celular, é dividido em 4 etapas principais. São elas: a fase G1 de crescimento, onde o G vem do inglês growth, que significa crescimento, a fase S de síntese do DNA, a fase G2, de uma segunda fase de crescimento e organização celular, e por último a fase M, de mitose, que é a divisão dos cromossomas e da célula em si, formando duas. A classificação dos quimioterápicos segue principalmente seu mecanismo molecular de ação e relação com o ciclo celular, dividindo-os em ciclos específicos, onde atuam em uma das fases específicas da divisão celular, já explicada aqui, e ciclo inespecíficos, pois afeta células em qualquer fase ou repouso. G0. As quimioterapias ciclos celulares específicas são mais seletivas para células em divisão ativa. Os antimetabólitos, como metotrexato e 5-fluorouracil, atuam na fase S, inibindo a síntese de DNA e RNA ao competir com precursores nucleotídicos. Alcaloides vegetais, como vincristina e paclitaxel, bloqueiam a fase M ao interferir nos microtúbulos essenciais para a mitose. As quimioterapias ciclo-celular inespecíficos agem independentemente do ciclo, danificando o DNA de forma ampla. Agentes alquilantes, como ciclofosfamida e cisplatina, adicionam grupos alquila ao DNA, causando quebras de dupla hélice e apoptose. Antibióticos antitumorais, como doxorubicina e bleomicina, intercalam no DNA ou inibem topoisomerases nas fases G2S. Por último, há aquelas quimioterapias classificadas em outras classes, tais como inibidores de topoisomerase, como etoposídeo, atua na fase G2, e irinotecano, que impedem o desenrolamento do DNA para a replicação. Outros representantes incluem derivados de platina, cisplatina, danificando o DNA, e enzimas como L-asparaginase, que depleta nutrientes essenciais para células tumorais. Outra forma de classificar as quimioterapias é quanto à sua forma de aplicação. Há diversas formas de administração. A intravenosa é a mais conhecida.
injeções na veia ou cateter comum em hospitais, podendo durar minutos a dias com bomba portátil. A via oral, por meio de comprimidos ou líquidos tomados em casa, vem ganhando cada vez mais espaços. Pequenas moléculas, como os inibidores de tirosinas quinases, tema de outro vídeo, são os mais conhecidos. Mas também há outras formas como intramuscular, subcutânea, intratecal, no líquor ou até tópica, pomadas na pele. O tratamento é dividido em ciclos, com períodos de aplicação seguido de repouso, variando por tipo de câncer, estágio e resposta individual, com duração total de semanas a meses. Múltiplos fármacos podem ser combinados para maior eficácia. Novidades no campo da quimioterapia focam em formulações avançadas de entrega direcionada, como lipossomas e nanopartículas ligadas à albumina, as NABs, para reduzir toxicidade em tecidos saudáveis enquanto aumentam a concentração no tumor. Assim surgiu a doxorubicina lipossomal, um fármaco em lipossomas pegylados, melhorando a estabilidade no sangue e reduzindo cardiotoxicidade em até 50% comparada à forma convencional, e o irinotecano lipossomal, aprovado pela Anvisa em 2025, com menor incidência de diarreia grave, graças à liberação controlada no tumor. Outro exemplo é NAB-paclitaxel, onde o paclitaxel, ligado a nanopartículas de albumina, permite doses mais altas sem pré, medicação para hipersensibilidade, aprovado para pâncreas metastático. Essa droga demonstrou aumento de sobrevida com menos toxicidade hematológica grave. Ademais, novas formulações de quimioterapias são até 20 mil vezes mais potentes via entrega direcionada, reduzindo náuseas e queda de cabelo em testes animais de 2025. Tendências para 2026 incluem combinações com imunoterapia, nanopartículas e drogas conjugadas a anticorpos. Por fim, quero dizer que você e seu médico são uma equipe no seu cuidado. Este vídeo é apenas para fins informativos e não se destina a substituir o aconselhamento médico. Converse com seu médico para saber mais sobre sua doença e tratamento. Aqui terminamos esse vídeo. Aproveito para convidá-los a visitar nossos sites. Para pacientes e familiares, o www.neoaccess.med.br e para profissionais de saúde, www.oncopraxis.com.br. Visite e cadastre-se para ficar informados sobre as novidades em oncologia. Até a próxima!